Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Seja bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã, ao canal da Comunidade Coração Misericordioso de Jesus, para este curso sobre os 10 mandamentos. Hoje nós vamos falar sobre a segunda tábua da aliança, os mandamentos referentes ao amor ao próximo como a si mesmo, em que o quarto mandamento, o primeiro desses mandamentos da segunda tábua, é honra teu pai e tua mãe. Portanto, eu convido você a se inscrever, a compartilhar e a curtir o nosso canal. Seja muito bem-vindo. O quarto mandamento fala justamente isso: honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento da segunda tábua da aliança, ou seja, que encabeça todos os mandamentos referentes ao amor ao próximo como a si mesmo. Quis Deus que depois que honrássemos Ele, acima de tudo, honrássemos por primeiro os nossos pais, a quem devemos a vida e também que nos transmitiram o conhecimento de Deus. Portanto, o quarto mandamento dirige especialmente aos filhos, em suas relações com seu pai, com sua mãe, porque esta relação de parentesco é a mais próxima possível. E também uma relação também de respeito com os demais grupos do membro familiar, ou seja, esse mandamento diz respeito ao relacionamento com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos demais familiares, avós, ancestrais, também diz respeito ao relacionamento dos alunos com os professores, dos empregados com os patrões, dos subordinados com os chefes e também dos cidadãos com a pátria e, de uma forma geral, com aqueles que a governam. Portanto, é um mandamento bastante complexo, que tudo parte do nosso relacionamento com os pais. Portanto, esse mandamento implica deveres dos pais, dos professores, dos tutores, das autoridades civis, religiosas, implica deveres dos governantes que exercem autoridade sobre uma comunidade. Portanto, esse mandamento ele tem uma promessa valiosa para que viva longos dias. Honra teu pai e tua mãe para que viva longos dias, ou seja, além dos frutos espirituais, ele tem promessa temporal de paz e de prosperidade. Quanto é importante honrar o pai, honrar a mãe. Portanto, tudo isso, todo esse mandamento tem origem com a comunidade conjugal, com Adão e Eva. Quando Deus criou os primeiros pais, ali ele constituiu a família humana. E assim ele fundou a família. A família é uma instituição divina que dá início à sociedade, porque a sociedade é um ajuntamento, um agrupamento de famílias. Portanto, a família ela precede o Estado, ao governo, e ela jamais pode ser interferida para que ela viva realmente a sua vocação. De uma forma especial, a família cristã, em que a união do homem com a mulher é levada a um sacramento, o sacramento do matrimônio, é santificada pela graça de Deus, que é chamada a ser esta igreja doméstica, ou seja, essa igreja no seu lar, na sua casa. Por isso, a família cristã é chamada a levar este fermento do Evangelho para a sociedade por meio do seu testemunho, por meio do seu exemplo e na educação cristã dos filhos. Portanto, Deus instituiu a família humana e Jesus Cristo elevou a união de um homem com uma mulher a um sacramento. Portanto, o quanto deve ser valorizada e respeitada a família, porque a família é a célula original da sociedade. A primeira instituição que teve nesse mundo foi a família. Portanto, ela deve ser respeitada e o poder civil, como diz o catecismo, deve reconhecer e proteger a verdadeira natureza do casamento e da família, defender a moralidade pública e favorecer a prosperidade dos lares. O que isso quer dizer? Tudo aquilo que combate contra a família, que atenta contra a família, que prejudica, que interfere na educação dos pais com os filhos, deve ser evitado pelo poder público. Tudo aquilo que é contra a moralidade pública, que de um jeito ou de outro acaba interferindo e prejudicando a família, deve ser combatido pelo poder civil, para que a família possa cumprir a sua missão. Lembremos, a família ela antecede o Estado e ela é a instituição mais importante que existe. Foi criada pelo próprio Deus
e santificada pelo sacramento do matrimônio. Portanto, os filhos devem um respeito filial para com seus pais. Deve amor, respeito, docilidade, obediência. O catecismo fala que quando os filhos chegam à sua emancipação, quando saem de casa, quando conseguem um emprego, saem de casa, ou vão seguir um curso, uma vocação, eles não têm mais esta obrigação à obediência, mas a obrigação ao respeito jamais cessa, porque esse respeito aos pais está baseado no temor a Deus. Portanto, para sempre os filhos devem respeitar, honrar e amar os seus pais. E devem sim, mesmo que não estejam obrigados à obediência, se pedir conselhos aos seus pais, ampará-los na velhice, ampará-los na doença, na solidão, nas suas necessidades. De acordo com as suas possibilidades, deve ser esse amparo aos seus pais. Portanto, o catecismo reconhece isso, que também deve existir um respeito filial entre os irmãos e irmãs. Ou seja, deve haver um respeito também por aqueles que, através dos quais nós recebemos o dom da fé, os sacramentos da igreja e a vida na igreja. Ou seja, aquelas pessoas que nos educaram na fé. Nós devemos ter esse respeito com elas, os catequistas, as pessoas da nossa família que nos levaram para a igreja, as pessoas que foram responsáveis pela nossa conversão, os nossos pastores, o pároco, enfim, todas as pessoas que foram responsáveis para esse nosso nascimento na fé. Portanto, quais são os deveres dos pais? Os pais não somente procriar, gerar filhos, mas os pais têm uma missão especialíssima na educação moral e na formação espiritual dos filhos. Educação moral, educar os filhos nas virtudes. Tantas são as virtudes que são importantes os pais educarem seus filhos, na humildade, na pureza, na vida de oração, na religiosidade. Educar os seus filhos na sinceridade, na verdade, na simplicidade. Enfim, tantas são as virtudes que os pais devem educar seus filhos, educação moral. Mas também a formação espiritual dos filhos. Ou seja, os pais devem ensinar os filhos a rezar, devem ser os primeiros catequistas, ensinar os filhos os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja, os sacramentos da fé. Devem transmitir a fé aos seus filhos, o catecismo fala, desde a mais tenra idade. Ou seja, desde cedo os pais devem educar seus filhos na fé. E eles têm essa missão, pela graça do sacramento do matrimônio, de evangelizar as famílias, de evangelizar os seus filhos. Portanto, é um grave dever dos pais a educação cristã dos filhos, de educar os filhos conforme os valores do Evangelho. Também de escolher a melhor escola para os seus filhos, o catecismo fala isso. Uma escola que corresponda às suas convicções, ou seja, os pais têm esse direito de escolher a melhor escola para os seus filhos. E também os filhos também têm esse direito, quando se tornam adultos, de escolher sua profissão e seu estado de vida. Portanto, os pais eles podem aconselhar os filhos, mas eles jamais devem constranger os filhos na escolha da sua vocação e do seu estado de vida. Devem respeitar a liberdade dos seus filhos. E vale ressaltar também esse dever da obediência. A gente deve obedecer, a não ser que aquilo consista em algo contrário à lei de Deus. Se aquilo for contrário à lei de Deus, não se é obrigado à obediência. Por exemplo, se os seus pais falam que você não deve ir à missa ao domingo, respeitosamente você falará com eles, mas você irá participar da missa no domingo, porque é lei de Deus. Se alguém da sua família lhe ensina a roubar, você não deve roubar, porque é lei de Deus que não se roube. Se alguém incita você a levantar falso testemunho, você não deve levantar falso testemunho, mesmo que seja algum superior da sua família. Enfim, toda obediência não é absoluta, ela está limitada pelos mandamentos da lei de Deus. Ou seja, a obediência tanto aos pais como a qualquer governo só se deve ser válida se ela não infringir a lei natural e os mandamentos da lei de Deus. Portanto, os pais eles devem aceitar com alegria a ação de graças quando os seus filhos são chamados a um segmento do reino na virgindade, seja por uma vida consagrada, a vida religiosa, seja por uma vida no ministério sacerdotal. Existem filhos que optam por uma vida celibatária na vida laical como leigos. Portanto, os pais devem respeitar o chamado de Deus
na vida dos seus filhos e devem favorecer, devem ver isso com uma grande alegria, com uma grande ação de graças, quando os seus filhos são chamados ou à vida consagrada ou ao ministério sacerdotal. Portanto, existe também aqueles filhos que não se casam porque se dedicam muito a uma profissão ou por um motivo muito louvável, se dedicam a cuidar bem da família. Enfim, existe também essas situações. Então, os pais devem favorecer a vocação dos filhos de filhos de Deus. E isso é a grande missão. E devem ter um grave também dever que fala o catecismo, de dar um testemunho. Ou seja, os pais devem ser os primeiros a dar testemunho aos filhos, não fazendo nada que seja contrário aos mandamentos da lei de Deus. Devem dar testemunho de vivência de fé, de oração, de amor a Deus, de amor à igreja, para que seus filhos, desde a mais tenra idade, cresçam nesse caminho de santidade. Também os que recebem alguma autoridade, as autoridades civis, também que se aplica às autoridades religiosas, devem exercê-la como serviço. Exercerão humanamente a justiça, no direito, no respeito ao direito de cada um. Ou seja, as autoridades civis devem respeitar o direito de cada um, porque os direitos políticos estão destinados ao bem comum da nação e da comunidade humana, ou seja, jamais a interesses próprios partidários, mas ao interesse comum, ou seja, o princípio do bem comum. E também é dever dos cidadãos colaborar com os poderes civis para o bem da sociedade. Também o catecismo fala da importância do amor e do serviço à pátria, por uma questão de gratidão, de caridade. Onde nós nascemos, ou seja, a importância de amar e de servir o nosso país, de ter esse amor, esse genuíno sentimento patriota pelo país onde nascemos. O apóstolo São Paulo ele nos exorta a fazer orações e ação de graças pelas autoridades. Então a gente deve rezar e render graças a Deus pelas autoridades. E a gente não deve seguir as prescrições quando for contrárias às exigências da ordem moral, aos direitos fundamentais das pessoas e aos ensinamentos do Evangelho. Quando aquela prescrição da autoridade civil for contrário à ordem moral, não deve ser seguida. No entanto, a gente deve colaborar com as autoridades civis. Portanto, o catecismo encerra essa parte do quarto mandamento falando das sociedades que têm uma visão do homem e do seu juízo. Tem uma visão de que colocar o homem no centro, mas à luz do Evangelho, Deus deve estar no centro da sociedade. E a sociedade deve ser iluminada por isso, porque uma sociedade que exclui Deus se torna totalitária. Sempre a gente escuta essa questão que o Estado é laico. O Estado é laico aqui no Brasil, em nossa Constituição, mas ele não é desprovido de sentimento religioso. O poder emana do povo, a própria Constituição fala isso, e a maioria do povo é cristão. E deve-se respeitar a cultura, a tradição cristã do Brasil, desde a sua descoberta até os momentos atuais. Portanto, é importante e é um dever também da família cristã de levar o Evangelho à sociedade, o fermento do Evangelho a esta sociedade, de zelar para que o Evangelho possa iluminar as relações desta sociedade e para que Cristo esteja no centro, ou seja, de trabalhar para o reinado social de Jesus Cristo. Portanto, esse quarto mandamento é um dos fundamentos da doutrina social da Igreja e é muito importante que a gente zele pelo cumprimento desses mandamentos. Santo Agostinho, no Eclesiástico, fala que o filho que honra a mãe, que é abençoado pela mãe e pelo pai, ele é fecundo, ele é próspero, ele é feliz. Mas aquele que é amaldiçoado também não progride. Santo Agostinho fala no livro A Cidade de Deus que uma mãe que amaldiçoou os seus 7 filhos. E a vida desses 7 filhos foi uma completa perdição, ruína e destruição. Grande é o poder que tem essa questão da bênção e da maldição dos pais. Teve um que só foi liberto diante de uma turma de um mártir dessa maldição. Santo Agostinho relata isso. Isso eu conto para quê? Para que você, que é pai, que é mãe, abençoe seus filhos. Sua bênção tem um poder muito grande. Se em algum momento na vida você lançou alguma maldição, que você desfaça isso. Você tem essa autoridade. Veja, Santa Mônica, 30 anos rezando, o Santo Agostinho que tinha uma vida devassa e ele se converteu e se tornou bispo e doutor da igreja. Portanto, os pais devem abençoar os seus filhos, os filhos devem respeitar, amar e honrar os seus pais. Que Nossa Senhora, que obedeceu São Joaquim e Santa Ana, a exemplo também do menino Jesus que era submissa a Maria e José em tudo, que possa nos ensinar
a vivência deste quarto mandamento. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.